Olá! Hoje, aqui no CEFA, no Centro de Estudos em Filosofia Americana, nós estamos analisando, conversando aqui, a respeito do episódio na Uniban, envolvendo aí uma garota, né, que foi na escola de minissaia e foi agredida verbalmente e quase que fisicamente por um número muito grande de alunos. Isto foi filmado, jogado para a internet em vídeo, como se nós estivéssemos presenciando ali um fenômeno de agressão, um fenômeno de massa, né, de agressão. Pois bem, há uma série de pessoas comentando isso, e nós aqui vamos botar a colher da filosofia. A filosofia tem aí o que dizer. É lógico que agora que o episódio já passou, resta aí, né, ficar solidário com a moça, mas o episódio já passou. Nós temos agora que entender este episódio. Na verdade, ali o episódio todo se dá no pátio de uma unidade da Uniban, na Universidade em São Bernardo, né, uma unidade da Uniban em São Bernardo, se dá ali no pátio. Você tem um grupo de alunos que começam a chamar a moça de puta, e depois isso vai crescendo, a escola toda ali no pátio envolvido, né, são dezenas de estudantes, e depois há aí um incentivo para a agressão física em relação à moça, e chega a polícia e felizmente não acontece a agressão física. Pois bem, nós aí, quando há fenômenos de massa desse tipo, nós nos reportamos aos teóricos do século XX, da primeira metade do século XX, final do século XIX, primeira metade do século XX, que estão percebendo que as sociedades estão se transformando naquilo que eles chamaram de sociedades de massa. Democráticas ou não, elas estão se transformando em sociedades de massa. Então você tem aí a análise do Le Bon a respeito das multidões, né, da psicologia de massas, a psicologia das multidões. Você tem uma análise aí do Veblen, que é um sociólogo, antropólogo e economista, que também faz uma análise do comportamento arcaico. E você tem a análise clássica desse período, antes da Segunda Guerra Mundial, dos frankfurtianos, dos filósofos da escola de Frankfurt, que misturam ali uma pegada freudiana com uma pegada marxista e nietzschiana para entender esses fenômenos de massa e de agressão. Eu não vou comentar aqui o Veblen e não vou comentar aqui o Le Bon, embora eles sejam apropriados também pelos frankfurtianos. Eu vou comentar aqui a análise dos frankfurtianos, e que cabe bem aí na questão desta unidade da Uniban. O que Adorno e Horkheimer dizem é o seguinte, que quando você tem um número de pessoas que não estão acostumadas com os elementos modernos da vida na cidade, ou não estão acostumadas com os elementos modernos de um ambiente, e essas pessoas são transportadas muito rapidamente para esse ambiente, rapidamente que eu digo não individualmente, mas porque não há uma tradição, né? Elas são tiradas de um ambiente e colocadas num outro ambiente. Elas são tiradas de um ambiente, digamos, rural, ou arcaico, ou provinciano, ou sem uma tradição familiar, e são colocadas num outro ambiente onde elas precisam, né, ter um conhecimento rápido para uma adaptação rápida, porque ali há a ciência, a tecnologia, um conjunto de regras novas de comportamento. Então esse deslocamento cria o quê? Cria a opressão. A opressão sobre essas pessoas que transitam. Então a Adorno e Horkheimer explicam um pouco o fascismo e o nazismo por aí. Grandes levas de pessoas que saem do campo para a cidade, e na cidade estão oprimidas pela organização urbana,
pelo trânsito, pelos carros, pela forma de conversar, pela maneira de se deslocar, pela maneira de se comportar, pela maquinaria da cidade, né? Ora, elas se sentem oprimidas e elas se sentem revoltadas contra esta organização. Então, num determinado momento, elas se sentem não só revoltadas, elas se sentem ressentidas porque elas percebem que um grupo de pessoas não está oprimido por aquela organização. Pelas máquinas, pelo trabalho, pelo jeito de falar, pela maneira de se comportar, pela cultura que podem apresentar. Não! Há um grupo de pessoas já urbanizadas, já escolarizadas, que se dão bem ali. E elas não. Elas fazem um grande esforço para poder sobreviver ali. Então, diante daquelas que se dão bem, elas se sentem ressentidas. E diante do conjunto deste aparato de novas regras, elas se sentem oprimidas. O que ocorre? Ocorre que quando elas podem funcionar, quando essas pessoas ressentidas e oprimidas podem funcionar em turba, em bando, em multidão, em conjunto, um mínimo líder, né, simplório, autoritário, pode conduzi-las para a agressão àqueles indivíduos que, uma vez solitários, aqueles indivíduos que se adaptam bem, né, os urbanos, né, uma vez solitários, eles vão ser vítimas da agressão deste conjunto que não se adapta e que se sente oprimido. Então, é exatamente o que nós podemos pensar da unidade da Uniban. Você tem um grande conjunto de pessoas indo para o ensino superior no Brasil. Essas pessoas não têm tradição familiar de pertencerem ao ensino superior. Mas também não têm uma tradição do ambiente que elas vivem de poder pertencer ao ensino superior. Elas saem de uma condição de periferia, de uma tradição de pobreza. Muitas vezes não é questão da pobreza material, da pobreza da falta de dinheiro, é da pobreza espiritual. Quer dizer, aí você... E não é a questão de você ter pai ou não analfabeto, não é essa a questão. A questão é que você sai muito rápido de um ambiente, né, onde você consegue sobreviver com a pouca capacidade espiritual que você tem. E você vai para um outro ambiente, né, onde tudo é novo, onde os comportamentos são novos, onde as regras mentais são outras, onde o imaginário tem que ser outro. Então você fica oprimido por aquilo ali. E num determinado momento você extravasa em torno daquilo que você vê que é o símbolo de tudo aquilo que está oprimindo você. Ou seja, o símbolo do novo. Quando a menina vem ali de mini saia, né, ela é o símbolo do novo. Ela é aquilo, né, que simboliza todo o conjunto da universidade que te está oprimindo. Por que a universidade está oprimindo? Porque ela é o ambiente que você não pertence. É um ambiente que você não pertence porque você foi muito rápido para ela, e você foi muito rápido para ela porque você foi sem disciplina. Então entra aí a questão da própria maneira que você instituiu a Uniban. Ou seja, como uma universidade que paga mal, que prepara mal, mas fundamentalmente que cata o rebotalho da sociedade. Aqueles que não entraram em escola nenhuma. Em outras palavras, ela não faz o vestibular. Então ela não obriga que ninguém tenha disciplina para se acostumar à nova vida, à vida universitária. A vida de se deslocar para a biblioteca, a vida de ficar sentado várias horas estudando, a vida de entender a diversidade, aí é o ponto importante, entender a diversidade dos colegas, né, de várias etnias, de vários comportamentos, a vida de se defrontar com a máquina, não, o computador, a vida de se defrontar com o discurso acadêmico. Tudo isso é muito novo, tudo isso oprime. Então, quando a menina, né, aparece de mini saia, ela é o diferente. Portanto, ela simboliza tudo isso de diferente que é a vida universitária que está te oprimindo. E você reage contra ela, né, como se você quisesse reagir contra todo o aparato novo que está lhe oprimindo. Então, aí entra o fato de nós termos construído universidades que, para você entrar nelas, não há um processo disciplinar, não há vestibular, né? Não há esforço,
Não há um período de integração para você entender o que é estudar, o que é pertencer àquele ambiente, o que é se defrontar com as máquinas e laboratórios, o que é se defrontar com o novo. Não há nada disso. Você cai ali de paraquedas, às vezes inclusive sem mesmo a disciplina do colégio. Sem mesmo a disciplina do colégio, porque você faz um colégio terrível, ruim, e consegue entrar na Uniban. Então, este é o problema. O problema não é de falta de cultura. O problema é de não convivência com o ambiente cultural típico da universidade, que por pior que seja, traz o diferente, traz o novo. Então, esta entrada rápida é que causa esses problemas. Se a Uniban fosse uma universidade que tivesse vestibular, né? Se a Uniban fosse uma universidade onde você precisasse estudar para entrar, aquele fenômeno não teria ocorrido. Eu não estou dizendo que pessoas estudadas são moralmente boas, não é esta a tese. Eu estou dizendo que pessoas que passaram pela disciplina do estudo tendem a se comportar com o diferente de modo menos agressivo. Por essas razões todas que eu acabei de dizer. E isto é mais ou menos a análise do Adorno e do Horkheimer, os frankfurtianos, para o fenômeno do fascismo, para o fenômeno do nazismo, aplicada para o episódio da Uniban. Então não adianta dizer, o Brasil, a juventude está perdida, o Brasil... Não, não. Não é nada disso. Você não vai encontrar isso na PUC, você não vai encontrar isso no Mackenzie, você não vai encontrar isso na USP. Você vai encontrar, sim, nas escolas, né, onde, né, os estudantes que estão ali não fizeram nenhum esforço para estar ali, não passou por um período de adaptação para estar ali. Qual o período de adaptação que passou os outros estudantes? Bom, primeiro que eles já estão adaptados por conta do ambiente familiar do que eles já vieram. Mas segundo que para entrar no Mackenzie, para entrar na PUC, para entrar na USP, a pessoa tem que fazer um cursinho, então ela tem que redobrar a disciplina. E então ela tem que se adaptar mais ainda, né, ao novo, ao divergente. Então, além do ambiente familiar já ter colocado isso para ela, ela tem um outro treinamento. Então ela entra para este ambiente, de todas as regras novas, chamado ambiente universitário, ela entra sob o condicionamento necessário para conviver com o diferente, com regras intelectuais, morais e técnicas, né, de um novo ambiente. Então, por isso, não vai ocorrer nas outras universidades algo deste tamanho, né, algo deste grau de violência, e vai ocorrer, sim, em lugares onde você tem esses resquícios de barbárie por conta dessa não adaptação do estudante a esse novo ambiente. Por pior que seja uma Uniban, né, ela é um ambiente universitário. Ela é opressor para quem não tem a disciplina, né, para o qual o ambiente universitário precisa, requisita. E aí você tem aí essas revoltas contra um mundo novo que eu não entendo. Revoltas contra aquele que simboliza esse mundo novo que eu não entendo. Por exemplo, o caso, a menina de mini saia. É lógico que aí vai juntar os preconceitos contra a mulher, arraigados e patati patatá. Mas o problema central, né, neste caso, é sim um problema de nós termos deixado esse tipo de universidade vingar no Brasil. Isso não pode. Isso tem que ser fechado. Isso deveria ter sido fechado. Deveria ter sido cobrado dessas universidades, né, que elas, né, fizessem um processo seletivo, tivessem uma nota mínima, para que os estudantes pudessem sentir que estar ali demanda uma certa disciplina, demanda um certo autoconhecimento e uma regra própria para enfrentar o divergente e entender o divergente. Mas não fazendo isso, né, sendo universidades que podem funcionar de qualquer maneira, inclusive fazendo um processo que não é nem processo seletivo, né, você passa na frente e elas te integram, basta pagar. Esse tipo de coisa é que nós não poderíamos deixar jamais. Jamais. Se um dia nós tirarmos os processos seletivos que criam a disciplina para o aluno das outras universidades, até elas vão passar, né, por essas dificuldades. Até aquelas cujas classes sociais
são mais vêm de maneira mais preparada e mais escolarizada para elas. Até elas, se elas tirarem os processos seletivos, se elas não cuidarem dos processos seletivos, se elas não forçarem os alunos a passar por uma disciplina para poder estar lá nelas, elas vão também ter no futuro esses problemas que a Uniban revela. É isso. Se vocês quiserem ler mais, leiam aí o Adorno, o Horkheimer, sobre esse assunto, e podem aí ir para o Veblen ou para o Le Bon. No meu caso, eu tenho um livro chamado O Corpo, né, que trata também de assuntos semelhantes a este. Né? O Corpo, pela editora Ática. Vamos ver se isso não ocorre mais. Vamos torcer.